Olá! Nessa aula a gente vai começar o estudo da pentatônica maior. Mas para isso, a gente tem que relembrar essa questão aqui, ó. A escala maior e a formação em intervalos dela, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a escala maior tem essa formação: tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Bem, então a gente está falando, por exemplo, no tom de Dó, né? A gente está falando das seguintes notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Certo? Bem, ok. Então, tônica, segunda maior, terça maior, quarta e quinta justa, Fá, Sol, sexta maior, o Lá, e sétima maior, o Si, certo? Bem, essa é a formação da escala maior. Agora a gente vai para a formação da escala pentatônica maior de Dó, certo? Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte: a pentatônica, logicamente, penta de 5, né? Qual é o fundamento dela? Assim, é a principal característica dela, além de possuir 5 notas? É exatamente não ter as notas mais sensíveis. Quais são essas notas sensíveis? Vamos lá, vou explicar isso para vocês. A gente tem aqui duas questões na escala, numa escala maior, né? Ou seja, demonstrada aqui no tom de Dó. A gente lembrar que aqui tem um outro Dó, né? Que é a oitava. Vou botar aqui só para a gente poder ilustrar melhor para vocês, certo? O que acontece? Essas notas aqui, ó, do Mi para o Fá e do Si para o Dó, esses intervalos, desculpa, eles são, a gente considera essas notas aqui, ó, sensíveis, tanto Fá quanto Si, certo? Essas notas são extremamente sensíveis. Por quê? A gente sabe que a terça maior ela é uma nota de extrema importância, porque ela é que dá, ela é que vai dar aquele sinal, nesse caso aqui, que o acorde é maior. Então, quando eu toco um Fá na hora de um Dó maior, que eu tenho um acorde de Dó maior, eu vou ter o quê? Vou ter Dó, Mi, Sol, né? Se tiver com a sétima maior, o Si, certo? Mas não vou considerar o Si ainda, eu quero só considerar o Dó, Mi, Sol, certo? Então, aqui o que acontece? Essa nota ela é muito sensível, ela é muito perto uma da outra, é um intervalo de segunda menor aqui, né? De semitom. A gente tende, se por acaso estiver dando um Dó maior e der uma nota Fá, ela é uma nota sensível, ela vai te empurrar para tocar o Mi, né? Então ela é uma nota sensível, tá? E a outra nota sensível qual é? É o Si, porque está um semitom da tônica. Então, se você toca o Si e o Dó ao mesmo tempo, a vontade que você tem é o quê? É de você ir para o repouso, você não criar essa tensão, ir para o repouso, né? Então, ela é uma nota também sensível. Então, as duas notas que a gente tem, que são extremamente sensíveis, são essas duas, que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de tocar a escala maior. É claro que isso depende também do acorde que vai estar rolando, tá? Mas basicamente é isso. E o que é a pentatônica? Qual é a formação da pentatônica? Vamos lá. A pentatônica maior ela é formada pela tônica, segunda maior, pela terça maior, ok? Pela quinta justa, certo? E sexta maior.
Então notem que ela não tem nem a quarta justa e nem a sétima maior. Isso, quais são as notas no tom de dó que vai no tom de dó, quais são as notas que a gente vai ter na pentatônica? Dó, ré, mi, sol e lá. Certo? Tranquilo até aqui. A gente não tem, na verdade, as notas sensíveis, né? Que é o Fá e o Si. Tá? Então a escala pentatônica maior, ela tem a formação de tônica segunda maior, terça maior, quinta justa e sexta maior. Agora vamos passar para o braço da guitarra para a gente estudar os shapes da pentatônica maior, ok? Então a gente está no tom de Dó maior, né? Lembrando que a gente viu a construção da pentatônica e viu que ela tira as notas sensíveis da escala maior, tá? Então, no caso de Dó, ela vai tirar nota Fá e nota Si. Então, vamos lá ao primeiro shape da escala pentatônica maior. Você tem o primeiro shape começando em Dó. Ok? É importante você fazer com a digitação certinha, tá? Você pode começar com o dedo 1. Geralmente, a gente começa com o dedo 1. Muitas vezes, quando a gente está estudando, a gente usa o dedo 2 para ficar exatamente na conexão certa dos dedos, né? Então, por exemplo, ficaria... Certo? Porém, a gente sabe que na hora de improvisar não é assim que funciona, né? Então, eu já vou tocar realmente no shape com os dedos usuais. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Então, vamos à digitação usual do primeiro shape. De novo. Voltando. Certo? Ok, você reparou que eu voltei de várias formas diferentes? Então, vai depender muito do que você for fazer, né? Então, assim, não tem o errado. O errado realmente é quando você não consegue efetivamente um resultado. Você não consegue realmente botar o seu solo em prática por conta da digitação está errada, né? Então, eu vou passar algumas opções aqui. Olha só. Você usar o dedo 1, começando com o dedo 1, certo? E depois você vai para a sétima casa com o dedo 1 também, né? E aí eu uso o mindinho. Tem gente que prefere usar o dedo 3, tá? E aí aqui, essa digitação que é dedo 1 e dedo 3, dedo 1 e dedo 3, certo? Então, por exemplo, essa digitação é que eu mais utilizo. Voltando, depende. Eu volto muitas vezes assim, ou eu volto assim. Certo? Ok. Então a digitação, ela realmente tem que estar de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, correto, mas que seja mais confortável para você, e depende do que você vai fazer na hora da improvisação. Começando agora na nota Ré, tá? Novamente, os shapes respeitam exatamente as notas da escala. Cada nota da escala vai ter um shape, tá? Segundo shape, começando em Ré. Certo? Ok? Bom, aqui sem mistério, tá? Acho que essa digitação é a digitação mais usual mesmo. Segundo,
Terceiro, desculpa. Tá? Aqui a gente tem realmente uma variação, pode ter uma variação também de digitação. Tá? Esse desenho é um desenho que você está começando na nota Mi, na terça maior, né? Gerando o terceiro shape. Então aqui, ó. Ok? E aí a gente vai para o quarto shape, que é começando em Sol, tá? Que é na quinta, começando na quinta. Vou passar para cá, ó. Certo? Então, ok? Digitação também bem usual essa aqui que eu faço, tá? E aí sim você tem a nossa querida, que é o quinto desenho, né, da pentatônica, que é começando em Lá, né, na sexta. Essa aqui é conhecida de todo mundo, né? Uma coisa importante é que a gente tem que lembrar sempre que a escala maior sempre tem um relativo menor, né? Então, assim, da mesma forma que a escala maior de Dó ela tem a sua relação com a escala de Lá menor, a pentatônica é a mesma coisa. A gente tem as mesmas notas, inclusive até menos notas, né? Então, vale para as duas. Então, agora vamos estudar a escala pentatônica menor. Agora é hora de estudar a formação da pentatônica menor. Bom, a formação da pentatônica menor é a seguinte. Temos a tônica, a terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima menor, tá? Lembrando que a menor a gente não põe um Mzinho, certo? Novamente, se a gente tem, por exemplo, tônica, Lá, terça menor, Dó, quarta, Ré, quinta, Mi, sétima menor, Sol. Ok? Bem, vou botar aqui embaixo para a gente poder exemplificar aqui no tom de Lá menor. A pentatônica de Lá menor. Então vai ficar Lá, Dó, Ré, Mi e Sol. Certo? Bom, aqui a gente repara o seguinte, que quais são as notas que estão sendo evitadas com relação à escala menor natural. Vamos ver aqui, ó. Menor natural. Ok? Então, o que a gente tem aqui com relação... O que está faltando, né? Então, vamos lá. Tônica na escala menor natural, tá? Segunda maior, certo? Terça menor, quarta justa, quinta justa, desculpa aqui é um J, tá? Aí a gente tem o quê? Uma sexta menor e uma sétima menor.
certo? Então, quem foi que saiu com relação à pentatônica? Onde estão as notas sensíveis? Aqui. Certo? Tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa, certo? E sétima, ou seja, a sensível é a sexta menor. Tá? Bom, vamos pensar aqui da seguinte forma. Já que a gente tem uma relação entre o Lá e o Dó, a gente sabe que a escala pentatônica de Dó é Dó, Ré, Mi, Sol e Lá, né? E como é que vai ficar aqui? Lá, Dó, Ré, Mi e Sol, tá? Então, olha só. Então, não temos essas notas. Ok? Então, a formação da escala menor, da pentatônica menor, vai ser tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima. Agora a gente vai ver como ficam os shapes da pentatônica menor no braço. Na verdade, são os mesmos shapes da maior, porém com a mesma relação usada entre a escala maior com a escala menor natural, ok? Então usamos aqui o Lá menor, que é o relativo de Dó maior. Então o primeiro desenho vai ficar o famoso desenho. Certo? O segundo desenho vai ser começando em Dó. O terceiro desenho começando em Ré. O quarto desenho começando em Mi. Quinto desenho começando em Sol. Ok? Então você vê que os desenhos são os mesmos e, na verdade, o que muda é a relação. Então, quando a gente tem uma tonalidade menor, como Lá menor, o primeiro desenho é esse shape. Quando a gente tem uma tonalidade maior, pode ser o próprio Lá, pode ser qualquer outro, você vai ter esse shape. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre essa fluência dos shapes da escala pentatônica. A gente precisa ter uma visão de troca de um shape para o outro e qual a relação que a gente, na verdade, pode fazer. Então, vamos estudar um pouquinho isso agora. Então, eu vou pegar aqui o tom de Lá menor, tá? E vou trabalhar um pouquinho essa fluência. O que de cara você precisa é o seguinte: você precisa essa fluência dos vizinhos essa aqui é a que você você precisa ter a fluência de imediato. Certo? Tá vendo que eu tô brincando aqui? Eu tô mudando de corda. Você vê que eu tô mudando de corda? Em qualquer situação.
desenhos aqui é o que você precisa agora de imediato certo? Você precisa de imediato fazer esse estudo de linkar um com o outro, tá? O desenho 1, o desenho 2 e o desenho 5. Na verdade, na ordem ficaria desenho 5, desenho 1, desenho 2. Certo? Isso em vários tons que você tem que treinar, tá bem? Então, o primeiro passo é esse. Você pegar esses 3 desenhos e você não ter nenhum problema para você mudar de um para o outro em qualquer situação. E, na verdade, em qualquer corda, em qualquer tom. Certo? Então, esse é o primeiro passo. E aí, o segundo passo é você colocar os outros 2 desenhos nas extremidades. Certo? Então, vamos por partes. Então, o que ficou faltando, então? Bem, a gente trabalhou em cima do primeiro, do quinto e do segundo. Tá? Tendo em vista que a gente está vendo um Lá menor, certo? Isso aqui poderia ser Dó maior também. Mas a gente está aqui nesse tom de Lá menor, certo? O desenho 1 é o tradicional menor, beleza? Então aí o que acontece? Você vai ter que adicionar esse desenho, certo? E esse desenho. Certo? Então aqui, ó. Lembra sempre que esse desenho aqui, ó, você tem na verdade a forma aqui ele é bem fácil das cordas graves, tá? Então, por exemplo, certo? Então aí você vai começar a colocar esse shape no teu norte aí, tá? Ok? Você colocando esse shape no teu repertório, e na verdade não adianta, uma coisa importante é o seguinte, muitas vezes a gente, não, mas eu estudei, eu faço, eu treinei todos os shapes e tal, mas na hora do jogo, na hora do futebol, na hora do treino você faz, na hora do jogo você não usa. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. A gente estuda, treina, mas na hora não utiliza, não estende essa escala da maneira que tem que ser feito, entendeu? Então isso é que é um dos problemas maiores. Você estuda, mas na hora não usa. Mas por que não usa? Né? Não usa porque pode ter alguma coisa ali passando uma insegurança para você, certo? Então agora vamos falar um pouquinho do outro shape. O outro shape, na verdade, é o que começa no tom de Lá, começa em Mi, né? Então, por exemplo, né? Então você tem aqui. Então esse shape também, certo? Então ele por último você vai colocar ele. É legal porque ele tem aqui, ó, ele tem exatamente a sétima menor, que você dando bend você vai encontrar aqui a tônica, o Lá, né? Então é legal.
Certo? Então você já coloca o que? No teu repertório o quinto desenho e aí fecha a tampa. Então, por exemplo, é legal você usar, ó. Então esse é o estudo. O que você vai fazer agora? Você vai colocar, primeiramente, os três, o desenho 5, 1 e 2, esses três desenhos primeiro. Isso aí é fundamental fazer de imediato, estudar até sair direitinho em vários tons. Depois você vai incluir o desenho 4 e depois o desenho 5. Certo? Mas não é incluir no seu estudo. No seu estudo é óbvio que ele sempre vai ter que estar. Você tem que colocar ele no seu improviso. Você tem que colocar ele no jogo, tá? E isso que vai fazer diferença. Não adianta só estudar e só treinar e depois você não arriscar. Ah, porque os leaks que eu conheço, não é apropriado para esses dois desenhos. Não interessa. Não é motivo. Você cria frases com esses desenhos, com esses shapes. Então, assim, você não pode ficar limitado aos leaks. Você tem que fazer suas frases. São notas como tem nos outros leaks, né? Desculpa, nos outros shapes. Então, assim, não tem motivo, tá? É importante você ter essa fluência nos desenhos. Dessa forma, a gente fez o nosso estudo mais importante da escala pentatônica, que é o entendimento, a construção, os shapes e, na verdade, o estudo mais a fundo dessa organização dos shapes em relação ao braço. É muito, muito comum as pessoas se viciarem naquele primeiro shape da menor e ficarem por ali. Então, o principal motivo desse estudo bem a fundo dos shapes, desses exercícios todos que vocês fizeram, é exatamente para você ficar com todas as ferramentas com relação à pentatônica. Você ter todos os shapes na mão, em qualquer tom e de qualquer forma. Então, beleza, gente? Até a próxima.